Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a este curso para entender o que é o Espiritismo. Antes de que vocês possam adentrar ao livro O que é o Espiritismo, nós entendemos que nós precisamos saber a história de como a doutrina espírita chegou até nós. Em que momento ela chega, qual a motivação que a humanidade teve para estudá-la, quem foi que trouxe essa doutrina para nós. E nesse sentido, nós vamos percorrer um caminho, então, em 6 aulas, mostrando quem, como, quando, de que forma trouxe a doutrina espírita para a humanidade. Estamos aqui com o nosso amigo Cícero de Souza, que vai nos ajudar a entabular uma conversação que torne a coisa mais fácil, que faça com que nós nos aproximemos o máximo de vocês, no sentido de levar essas informações que nós buscamos, em toda a literatura que nós acessamos, para preparar esse caminho. Bom, Jefferson, eu acho que a primeira pergunta que se põe para qualquer estudioso do Espiritismo é saber quem foi o homem Kardec, porque o Espiritismo é algo que não ocorre por acaso, tem todo um trabalho, tem todo um processo de preparação para que se apareça o Espiritismo. E Kardec desempenha um papel fundamental em todo esse processo. Então, essa seria a minha primeira questão para você. Quem é o homem Kardec? O que ele fazia? Qual a formação? Que contexto ele vivia, né? Que país que ele vivia? Certo, Cícero. É muito interessante essa sua colocação, porque nós temos que saber o real valor da contribuição do Kardec para a codificação da doutrina espírita. Então, não podemos tê-lo como endeusá-lo, né? Como uma pessoa extra-normal, com muitas facilidades, ou com uma missão, uma predestinação, vamos dizer assim. É um homem que tem a sua liberdade, não é? É um homem do seu tempo, é um homem que estava enquadrado no momento histórico da humanidade. Não podemos endeusá-lo como sendo alguém que veio para a Terra e com uma destinação garantida de cumprir a sua missão. E por isso mesmo nós temos que encará-lo como um homem que honrou um compromisso assumido com a espiritualidade superior. Kardec é o pseudônimo que ele adotou, inclusive, para encobrir o seu nome que era famoso. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, tornou-se um pedagogo, um cientista da sua época. E depois teve um chamamento para começar a desvendar alguns mistérios que começaram a acontecer na sua época. Ele ficou sempre na França ali, Jefferson? Ou teve uma formação, saiu da França, teve uma formação em outro local? Então, justamente bem colocado por você, nós precisamos entender qual foi a formação desse homem, né? Então, um homem do século XIX, nascido em 1804, e uma grande curiosidade, uma grande contribuição, que, vamos dizer assim, o plano para que ele viesse aqui, se preparasse para conceber essa obra, que foi revelada, não foi criada por ele. E ele teve o mérito de organizar, colocar no papel, dar nome às coisas, né? É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Daí que se diz codificador, Codificador, né? Exatamente. É essa palavra. Ele codificou, né? Pegou a revelação e compilou, para que nós pudéssemos ter acesso a ela. Esse homem, ele estudou em Verdun, na Suíça, com um grande pedagogo que até hoje é bastante considerado nos meios acadêmicos, o Pestalozzi, que tinha uma visão bastante diferente da educação que se praticava naquela época, né? Século XIX, perto ali do meio do século XIX. Pestalozzi era uma pessoa que considerava que a criança, ela não é uma tábula rasa, ela não é um adulto em miniatura, não é? A criança é um ser que precisa de um encaminhamento para poder aprender, precisa de carinho. Quando era rígida a disciplina, não é? Naqueles modelos de escola, e até hoje ainda o modelo de escola ainda está bastante distante daquilo que Pestalozzi propôs. Você vê como realmente não, é algo que vem para ser fora do tempo, né, Jefferson? Porque quando fala assim, a criança não é uma tábua rasa, o que o Espiritismo no futuro vai estar propondo em termos de educação, de transformação? Ele vai pressupor uma série de coisas, né? Sim. Não é mesmo? Você concorda? Exatamente. E veja que o fato de Kardec ter estudado nesse instituto
que foi uma experiência assim, inédita, e até hoje eu não tenho notícias de algo feito naqueles termos, porque o Pestalozzi tinha uma proposta de ensino, foi dado a ele um castelo lá na Suíça, em Yverdon, e ele levava crianças para estudar lá. Então a criança ficava internada lá por um ano, pagava-se a mensalidade, a anuidade, né, para ficar lá. E ele também aceitava crianças que não tinham condições de pagar. Essa anuidade que era paga era rateada de maneira que ele pudesse ter, então, crianças ali estudando com ele ao longo de um ano. Essas crianças não só tinham as disciplinas, vamos dizer assim, teóricas, como elas trabalhavam em horta. Veja que hoje em dia nós estamos tentando fazer esse tipo de coisa, né? Aula de música, aula prática numa horta, para entender tudo aquilo que é aprendido na ciência, como é que se aplica no dia a dia. Isso daí, assim, em termos de... Só para se... Não que se localizar em termos de história, isso daí estaria mais ou menos em que período, Jefferson? Que mais ou menos... É no século XIX, mas que tempo que a gente está? Ao redor do quê? 1830, por aí? Um pouco antes, né? Porque Kardec, 1804. Então... por aí, né? Agora, uma coisa que eu gostaria que você destacasse também... lógico, essa parte da educação em Kardec é muito forte, né? Mas ele tinha todo um outro preparo em outras ciências, não só na parte, na linha de pedagogia, né? Sim, porque, veja, você estando internado numa escola, né, por alguns anos, e com uma mentalidade que privilegia a liberdade e a motivação do aluno, você imagina o quão... e você já tem que considerar que é um espírito, né, que está em evolução, veio com uma missão e está ali recordando coisas. Então, nesse ambiente extremamente propício, vamos dizer assim, que é onde deu uma base educacional para Kardec, ele teve uma liberdade de pensar quanto a religiões, não é? Porque ali está havendo ainda conflitos, né, entre protestantes e católicos. Mas temos a notícia de que Pestalozzi era uma pessoa que estimulava o convívio dessas diferenças, não é? Ele não tomava partido. Então, Kardec já estava sendo, talvez sem saber, né? Lógico que era jovem, sendo preparado para essa nova mentalidade que estava por vir. Não é? E tendo todo esse tempo e esse preparo e essa liberdade, é claro que as pessoas, ao contrário de nós hoje, que tendemos a nos especializarmos, a fragmentarmos as coisas, nessa época o ensino visava a cultura como um todo, não é? Então, literatura, várias línguas. Kardec falava várias línguas. Ele tinha conhecimento que a gente chama de física, hoje ele tem conhecimento. Sim. Hoje a gente separou muito o que é exatas, o que é humanas, não é? Naquela época não tinha essa separação. Então Kardec, ele não só aprendeu várias línguas, chegou a traduzir livros depois, vivia disso também, e ensinava línguas, aprendeu astronomia, aprendeu física, biologia. Ele vivia como? Como que ele se mantinha? Então, depois que ele depois que ele teve a formação dele em Verdun, ele foi morar em Paris, né? E ele vivia como contador. Ele fazia contabilidade de algumas empresas, né, de alguns comércios, e era assim que ele vivia. E também foi uma pessoa muito inteligente, tinha um preparo pedagógico intenso e gostava da área da educação. Ele preparava muita literatura sobre a gramática francesa, para que as pessoas tivessem facilidade em aprender a língua francesa. Os franceses têm um cuidado muito grande com a língua, né? E Kardec, por ser linguista e pedagogo, também não poderia deixar de se preocupar com isso. Então escreveu alguns livros sobre gramática francesa, livros preparatórios para concursos que existiam na época, livros, ele percebendo como contador, ele dava aulas para as pessoas que tinham dificuldades com matemática. Então, nada mais óbvio do que ele terminar escrevendo livros sobre aritmética, sobre a teoria da aritmética, para facilitar o acesso das pessoas, né, dos jovens. Então, Kardec ganhava dinheiro assim, fazendo contabilidade de empresas e escrevendo livros. Né? Isso antes de ser Kardec, né? Antes de ser Kardec. Que ele começa a ser Kardec quando? Professor Rivail. Então, mais ou menos. Meados do século XIX, né? 1850 e pouco, né? Isso, em torno de 1850, né? Ele é um homem com uma mentalidade científica, né? Treinado, né? Dentro de métodos científicos que estavam ali na época com muita força, né? Contrapondo-se à religião. O homem está deslumbrado com as descobertas científicas, né? Nós vamos ver isso em outros módulos.
E ele, então, como sendo um estudioso, é lógico que ele acessava as obras do que estava se produzindo naquele momento e ia assimilando essas mentalidades, não é? Para poder aprofundar os seus estudos. Porque é assim, né? Eu acho que nós devemos sempre, em qualquer época, o conhecimento depende da nossa busca. Você não concorda? Nós precisamos buscar. Não é o fato da escola nos obrigar a cursar 5, 10, 15 ou 20 anos, ou fazermos um mestrado ou um doutorado, que é a motivação para que nós busquemos o conhecimento. A motivação está dentro de nós. Sim. Nós devemos buscar um conhecimento para evoluir, não é? Daí que nós podemos falar facilmente que educação é um processo continuado, né? Não existe algo assim, você estuda 3, 5 anos, não. Hoje isso é dito, não é? Hoje isso vem à tona e é dito por quê? Porque não é como as pessoas encaram. Encaram a educação como um trampolim para ganhar mais ou coisa assim. Agora veja que antigamente o acesso à educação era mais difícil. Sim. E quem tinha esse acesso valorizava e continuava buscando esse conhecimento. Passava pela escola, não é? E se sentia atraído pelos clássicos. Lia-se muito sobre história, lia-se textos em latim, buscando esses conhecimentos. Essa, vamos dizer assim, a elaboração da sua personalidade, né? Uma cultura clássica, saber de onde veio, por que as coisas existem, para onde nós estamos indo, né? Isso era uma motivação para as pessoas buscarem a cultura. Pelo que você falou, com certeza nós podemos dizer que Kardec é uma pessoa perfeitamente integrada ao tempo que ele vivia, em termos de cultura, ele devia ser uma pessoa que lia muito, refletia muito, né? Ou seja, tinha todo um preparo antes de ser Kardec, né? Ele como Denisard Rivail, né? Professor Rivail, sim, um homem do seu tempo, com certeza. E é por isso que nós vamos ter que conhecer aí, nos módulos que vão vir adiante, que tempo é esse. Porque quando nós ouvimos alguém dizer algo, nós temos que saber quando esse alguém disse e quem é esse alguém, porque isso vai nos contextualizar, vai dar peso para essa Você fala, só consegue compreender, entender o algo, como você disse, se você contextualiza, né, Jefferson? Exato. Porque você consegue refletir, estabelecer relações de causa e efeitos, né? Isso é fundamental, né? Fundamental. E nesse sentido, a gente faz alguns testes de vez em quando, conversando com mocidade espírita, né? A gente pega uma frase qualquer do tipo, olha, o poder nos escraviza, não é? Ou o dinheiro não traz felicidade, não é? E nós colocamos para os jovens tentarem adivinhar de quando foi dito aquilo. E normalmente eles dizem, bom, é uma coisa recente, não é? E aí a gente pega o texto e mostra para eles. 600 anos antes de Cristo, na Grécia já se falava isso. Então esses temas são reincidentes, não é? São temas que afetam a nossa conduta e já são tratados há muito tempo. Então, você sabendo que foi um grego há 600 anos atrás que disse isso, o peso é muito maior do que se fosse alguém dizendo ontem. Sim. Porque nós sabemos que é uma problemática que existe hoje. E se você sabe que isso já ocorria 600 anos antes de Cristo na Grécia, você vai atentar que é algo complicado de se resolver, não é? E é nesse sentido que nós vamos tentar visualizar o momento histórico onde o Kardec vive, não é? Tudo que está acontecendo ali em torno dele. Porque me parece, muitos companheiros passam a impressão que o Espiritismo foi um pacote entregue à humanidade. De repente, num belo dia, a espiritualidade resolveu trazer o Espiritismo para nós. E não é assim, isso é um processo de séculos, onde a mentalidade vai sendo implementada. Não é? Uma minoria pensa assim, mas ela sempre existiu. Mas não tem base de sustentação para vir à tona. Então, é exigido que se ocorram vários processos, uma maturidade espiritual da humanidade, para que ela possa se apropriar de certos conhecimentos. Agora, uma coisa também que me chama muita atenção, como que Kardec começou a ter contato com o Espiritismo, Jefferson? Então, ele era um homem do seu tempo, intelectual, e tinha amigos intelectuais. E, lá pelo meio do século XIX, 1850 por aí, começou a acontecer fenômenos mundiais, não é? As famosas mesas girantes, não é? Então, as pessoas se reuniam em festas, não é? E a brincadeira da moda era ver uma mesa girando, né? Faziam-se perguntas, tipo as brincadeiras que existem hoje, daquele copo que gira e responde perguntas. Então existiam algumas dessas brincadeiras na época. E era uma coisa superficial comum.
Só que algumas pessoas do círculo de Kardec, nessa época o professor Rivail, disseram para ele, escuta, acontece isso, são fenômenos, né? Objetos se mexem, fazem barulho, emitem sons. E ele duvidou, ele falou, olha, eu preciso ver isso aí para acreditar. Como homem de ciência da época, homem né? de ciência, assim, crítico, né? Crítico, né? Crítico, treinado para isso, né? Um homem não supersticioso, não é verdade? É um homem de ciências realmente. Olha, eu preciso ver para acreditar, não é? E mesmo assim eu vou testar lá e ver o que está acontecendo. E nesse sentido que ele recebeu um convite, falou, então vamos para uma reunião, né? Na casa de uns conhecidos, ele foi levado para presenciar então essas coisas duvidosas que estavam acontecendo. Só que Kardec tinha todo um preparo que permitiu para ele enxergar além do que as pessoas estavam enxergando, porque as pessoas brincavam com esses fenômenos, né? Então eram coisas frívolas, supérfluas, né? E superficiais. E ele, com aquela mentalidade científica, ele percebeu o seguinte, ele falou, espera aí, está surgindo o barulho de uma mesa. É fato que a mesa não faz barulho sozinha. Faz barulho sozinha. Então tem uma fonte esse barulho. E ele fez algumas questões, estabeleceu um código, sim, de não, e fez algumas questões e o barulho respondia corretamente. Ora, se a mesa não produz um som, alguém está agindo sobre a mesa para produzir um som, e esse som responde de maneira inteligente, então você matou a questão. Um efeito inteligente. Um efeito inteligente, uma causa inteligente. Uma causa inteligente. Então, um ser inteligente estaria produzindo um som. Veja, há quanto tempo isso estava acontecendo naquele meio, nos meios sociais? E o pessoal não tinha atentado para isso. Ele, com essa visão científica dele, percebeu essa conexão. Estamos recebendo uma revelação. Estamos recebendo a confirmação, porque, lógico, a humanidade sempre soube que existiam efeitos extracorpóreos. Uns chamam de magia, outros de superstição, mas existem coisas sobrenaturais, entre aspas. Entre aspas, né? Agora, o interessante, conforme você disse, é que o primeiro passo foi a dúvida, né? Não é algo assim, se acreditar cegamente. Ele foi verificar. Né? Abordagem científica. Uma abordagem científica, né? Isso eu acho muito interessante. Não vamos ser levados às conclusões logo de saída, né? Vamos colocar em dúvida, né? Vamos formular questões, né? Para ver o que está acontecendo, né? Eu falei isso porque eu acho que, como nós veremos nas aulas seguintes, eu acho que o Espiritismo convida o espírita para isso, né? Para que ele esteja sempre num processo de reflexão contínuo, né? Sim, nós não podemos perder de vista essa abordagem. Né? Precisa ter isso, o aspecto científico do Espiritismo. Que é difícil, porque você pode, né, confundir, né, a fé, a parte religiosa, né, da abordagem da doutrina espírita. Lógico que essas fronteiras são tênues, mas você precisa, para entender, você precisa formular boas questões. Tá. Não é? Então, só posicionando, a partir daí aí o Kardec começa a estudar, ver que ali tem um ser inteligente e começa um processo de estudo em cima disso. Exatamente, ele se organiza para isso, ele percebe, e nesse momento também, essas entidades, vamos chamar assim, começam a se manifestar entidades mais inteligentes, porque até então era só para chamar atenção, então qualquer um que faça barulho está bom. Tá. Como viram ali uma pessoa capaz de aprofundar esse conhecimento, começam a se manifestar entidades inteligentes. E ele se propõe, então, a um programa de estudo. Ele vai passar a formular perguntas com método, criticar essas perguntas, buscar respostas de várias fontes, cruzar essas fontes e compilar essas informações. E aí nasce, aí que começa. Nascem as obras. Aí é que nascem as obras e a preocupação dele de não usar, então, o nome dele para compilar essas obras. Porque ele poderia influenciar a mentalidade da época. Daí o pseudônimo. Daí o pseudônimo. Para desatrelar a fama que ele tinha enquanto o prestígio, né, de educador, desvincular. Ele traria algo como sendo um desconhecido, vamos dizer assim, e as pessoas abraçariam esse algo pela legitimidade das informações e não porque foi alguém que falou. É interessante porque que usou o pseudônimo, né? Isso. Aí a primeira obra nasce quando, mais ou menos, Jefferson? Que período? 1854, não é? 54, isso. Aí tem, você puder citar todas as obras. Então, com toda essa metodologia, Kardec percebe que o volume de informações, ele descobre um universo novo, um universo que pode ser explorado pelos métodos científicos, né?
Essa metodologia que ele implementa, nessa mentalidade da época, permite que ele mapeie esse ambiente todo, né? Então. E daí que ele vislumbra a necessidade de criar obras. Bom, a obra-chave é o Livro dos Espíritos, 1000 e tantas perguntas, muito bem formuladas, com respostas, né? E diga-se passagem, é um livro extremamente didático, né? Extremamente Pergunta didático. e resposta. Pergunta e resposta, não tem maneira mais fácil, né, de se apropriar de um assunto. E daí ele verifica a necessidade de aprofundar essas perguntas e daí saem todo o resto da obra da codificação espírita. Então quer dizer que do livro dos Espíritos você tem detalhes Isso. em outras obras. Em outras obras. Tá? Exatamente, o Livro dos Médiuns, a Gênese. A Gênese seria uma parte mais científica. A parte mais científica da criação do universo, né, da nossa Terra, do nosso planeta, dos seres vivos. O Livro dos Médiuns, que é onde ele vai dar nome e tipo, é bem metodológico mesmo, nome e tipo para todas as mediunidades, né? E toda a forma dessa relação com o plano extrafísico. Aqui o livro O Céu e o Inferno também é muito interessante. É importantíssimo, né? Para fazer a quebra de mentalidade, de paradigma vigente, que é do católico para a mentalidade espírita, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde ele extrai as máximas morais do Evangelho de Jesus, extirpando então aquela parte civil das leis, né? Porque sempre teve misturado religião e poder, não é? Ele tira só a parte moral. Bom, eu acho que para a introdução é o suficiente e nós esperamos vocês na próxima aula para falarmos então do momento histórico, ou seja, o quando Kardec viveu entre nós. Até lá.